Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Morra Amor, da Ariana Harwicz, com tradução para o português da Francesca Angiolillo. Eu acho que desde que eu bati o olho na capa desse livro na livraria pela primeira vez, eu já fiquei com vontade de ler. Isso porque, apesar de eu ter muita vontade de ser mãe, eu tenho muita curiosidade com relatos, tanto ficcionais quanto não ficcionais, que desromantizem a maternidade. Porque sim, eu tenho vontade, mas eu tenho plena consciência de que é a tarefa mais difícil que alguém pode fazer na vida. E sim, principalmente a maternidade, porque a gente ainda vive, quem sabe um dia não, mas a gente ainda vive em um momento em que a divisão dos papéis na parentalidade ainda é bastante desigual e sim, a carga sempre fica em cima da mulher, mesmo que o homem divida as tarefas, a carga mental é da mulher e a carga social é da mulher, porque por mais que o homem esteja fazendo junto, a sociedade nunca vai esperar que o homem esteja fazendo aquilo, né? Então eu gosto muito de entrar em contato com esse tipo de história, porque eu acho que a gente nunca vai estar preparada para o turbilhão de sentimentos e de novas demandas que surgem na vida quando a gente tem um filho, mas eu gosto de saber o máximo possível sobre o assunto, apesar de parecer um pouco masoquista. E bem, quando eu dei de cara com esse livro, né, com essa foto e esse título, falei, eu preciso muito ler esse livro. E, enfim, eu li e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, eu ouvi falar que esse livro é um pouco autobiográfico da escritora. É uma história de ficção, tá bom? Só que alguns pontos da história convergem com a história dela. Por quê? A escritora é argentina e ela morou na Europa por muitos anos. E aqui a gente tem uma protagonista que também saiu de seu país de origem e tá numa cidade pequena no interior da França, uma cidade que ela retrata meio que assim como o fim do mundo, uma cidade bem erma mesmo, com bosques em volta da casa dela. E ela se sente presa tanto dentro desse lugar quanto dentro da nova situação que ela vive, que é ser mãe de um bebê. E o título Morra Amor, ele pode se referir acho que tanto a ela mesma, quanto ao marido, quanto ao bebê, porque ela vive numa angústia absoluta. É claro que tem aí uma boa dose de depressão pós-parto, em que ela não consegue se enxergar nesse novo papel da vida dela, em que ela se sente extremamente angustiada, aflita e presa, e que por vezes, apesar dela sentir que ela ama essas pessoas em algum grau, tanto ela mesma quanto o marido quanto o filho, em geral ela tem nojo de todo mundo e dessa situação, e ela quer matar todo mundo e ela quer morrer. E é desesperador você ler esse livro, porque você vai se sentindo dentro da cabeça dela, né? O livro é narrado em primeira pessoa e ela tá claramente passando por uma situação que ela não queria. Ela mesma fala que ela nunca soube se ela queria mesmo ser mãe, que ela podia ter evitado a gravidez, mas acabou acontecendo, e ela foi se perdendo nesse redemoinho. Ela não sabe mais quem ela tá ali tendo que dar conta daquele bebê o tempo inteiro, com um marido que sempre acha que já fez o suficiente, né? Então, ele parece um excelente marido, olha só, ele tem paciência, porque ela tá passando por esse período difícil, ele pega o bebê, ele vai dar conta do bebê, só que no fim das contas ele aparece, tipo, exausto, com o bebê na mão e falando, você é a mãe, você tem que saber o que fazer com isso. E além de falar sobre o dia a dia, ela fala muito sobre sentimentos, né, e essa prisão sentimental em que se coloca uma mãe também, que né, ela compara relatos, né, de mães que disseram que assim que viram os seus bebês, elas sabiam que aquela era a pessoa mais importante do mundo delas e que elas amavam aquele bebê mais que tudo. E ela parece que tenta forçar um amor com aquele bebê, mas quando ela sente que ela sente que ela ama porque ela deveria amar, e ela simplesmente não consegue sentir de verdade, assim, ela não consegue criar uma relação de verdade com aquele bebê. E ao mesmo tempo em que ela tá tão engessada dentro dela e querendo cumprir, querendo, né, dar conta de todos esses protocolos que vem com a maternidade, tanto os práticos quanto os sentimentais, ela também não quer. E ela quer chocar a sociedade, então tem alguns trechos muito fortes no livro. Tem um momento em que ela fala que ela enrolava um bebê de plástico, né, uma boneca, colocava dentro do carro num dia de sol, assim, só pra deixar a vizinhança chocada, olhando e gritando que o bebê tá dentro do carro. E daí ela ia rindo lá depois e tirava a boneca ou pegava o bebê dela de dentro de casa pra mostrar que não tinha nada a ver com aquilo. Então ela tá numa angústia dentro dela, ao mesmo tempo que ela quer pertencer e participar desses padrões, ela quer escrachar tudo isso. É realmente louco ler esse livro, porque
é um fluxo de consciência, a gente tá dentro de uma cabeça perturbada. Eu confesso que eu queria ter me envolvido mais com ele do que eu consegui. Eu achei que a literatura da Ariana não me alcançou tanto, ela é um pouco mais etérea do que eu esperava e por isso eu tive uma certa dificuldade. Eu demorei bastante pra ler o livro e ele é um livro curto, mas não dá pra dizer que eu passei ilesa ele, assim. Ele é um livro que angustia, ele é um livro que incomoda. Ele tem um pouquinho também de realismo mágico, pelo menos na minha visão, porque tem determinados momentos em que ela fica fugindo pro bosque e criando uma relação com um alce, né, com um veado nesse bosque. Pra mim isso eram ilusões da cabeça dela, talvez eu não tenha entendido alguma outra mensagem que a autora queria passar, mas na minha visão foi sim um toque de realismo mágico, né, que eu já sou tendenciosa, né, também pra enxergar isso em propostas de literatura latino-americana, mas enfim, né, é um livro realmente dolorido, angustiante e que tá aí pra mostrar, né, pra mostrar o que pode ser um turbilhão de emoções que vem com um puerpério, que vem quando nasce um bebê, que ser mãe não é docinho e que ser mãe não é pra toda mulher também. É necessário desmistificar isso, né, essa mulher, ela mesma confessa ali, ela entende que na verdade ela não queria mesmo ser mãe, se ela tinha dúvida, ela comprovou aquilo ali, só que ela tem um filho no colo e agora a sociedade espera milhões de coisas dela que ela sente que ela não pode dar. E, enfim, é um livro bem claustrofóbico, porque ele é um livro curto, ele se passa em pouco tempo, a gente tá, né, junto com a protagonista dentro da cabeça dela, numa cidade pequena do interior, numa casa, sendo sufocada por pessoas, né, pela família, pela sociedade, pelo marido, pelo bebê e por ela mesma principalmente, e é muito angustiante acompanhar tudo isso. Eu só queria poder ajudar ela e enfim, dá muita angústia pensar que isso realmente acontece, né, é uma história ficcional que é uma ficção muito palpável, né, que acontece ali na casa do vizinho. Então eu acho que livros pra desmistificar a maternidade são sempre importantes, porque esse é um longo caminho que a gente tem que percorrer pela frente. Enfim, embora eu não tenha me conectado tanto com o livro, é um livro que eu recomendo pra quem se interessa por esse tipo de história e talvez, né, você pode tentar, talvez a sua relação com ele seja melhor do que a minha. Mesmo não tendo curtido tanto a leitura, eu ainda estou curiosa pra ler os outros livros da autora, que é quase, né, que uma trilogia, também foram lançados pela Editora Instante e também falam de maternidade, mas eles não são necessariamente continuação, não são os mesmos personagens, né? E eu tenho bastante curiosidade de ler. Se eu não gostar do segundo, talvez daí eu já não leia o terceiro, mas ainda fiquei com uma pulguinha de vontade de conhecer o que mais a autora tem pra falar sobre esse assunto, com histórias e personagens diferentes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!